né, consolidando aí, olha, a garra pneumática, então, existem alguns modelos diferentes, que elas podem ser, então, do tipo paralela, radial, 3 pontos e angular, tá? Bom, mas é um componente, um atuador pneumático simples, ele tem 2 conexões, ali a gente aplica pressão. Um outro componente pneumático que está sendo muito utilizado na indústria é o músculo pneumático. O músculo pneumático ele é feito de um polímero bem resistente, tá? E o princípio dele é o seguinte: quando se aplica pressão no músculo pneumático, ele infla, né? Então ele aumenta o diâmetro, consequentemente ele reduz o comprimento. Quanto mais pressão se aplicar, menos comprimento ele vai ter, né? Maior será a redução do comprimento. Então com isso ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, primeiro que ele é um atuador de alta velocidade. Ele consegue deslocar até 2 metros por segundo de velocidade. O diâmetro dele pode ser de 10 a 40 milímetros, né, comprimento de 40 milímetros a 9.000 milímetros, ou seja, 9 metros de comprimento. Ele possibilita uma contratação de 15 a 25% do comprimento total e ele tem uma frequência de oscilação de 90 Hz. Ou seja, então aqui nós temos 2 grandes aplicações do cilindro, do músculo pneumático. A primeira é reduzir... Esse músculo pneumático aí é como se fosse aqueles balão de ar de caminhão? O princípio é o mesmo. É o mesmo princípio. Suspensão a ar de caminhão, no caso. Exatamente, é o mesmo princípio. Só que na indústria, ele tem, além assim, o balão do caminhão ali, ele tem por finalidade promover uma elevação, né, um deslocamento. O músculo pneumático também pode ter essa aplicação. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uns vídeos aqui separados para ilustrar isso. Que é o seguinte, deixa eu achar. Ó, uma aplicação, músculo pneumático para elevação de carga. Esse vídeo, gente, ele não tem uma resolução muito boa, mas ele ilustra. É uma fábrica de rodas de carro, né? Esse ponto aqui é um músculo pneumático e o operador, ele usa o músculo pneumático para elevação de carga. Dessa forma, vocês estão vendo o vídeo aí? Estamos vendo. Sim. Ok. Observa que o operador está usando o músculo pneumático, então, só para erguer cargas, tá? Essa é uma aplicação, a aplicação mais simples que tem. Existem outras aplicações onde se usa a velocidade do músculo pneumático, né? Deixa eu achar um vídeo aqui. Que eu quero mostrar algumas aplicações do músculo pneumático para vocês, tá? Primeiro eu vou trazer essa aplicação aqui. Quando eu falo do tempo de resposta do músculo pneumático, bom, deixa eu fazer o seguinte. Observe esse vídeo aqui. Ele mostra um robô realmente construído com músculo pneumático. Então, através da contração de cada músculo, ele simula a fibra muscular humana. Né? Vou fechar aqui, depois eu vou abrir outro vídeo para mostrar para vocês. Tem uma outra vantagem do músculo pneumático, agora deixa eu abrir outros vídeos aqui, quer ver? Músculo pneumático. Aqui mostra, esse vídeo, assim, obviamente que ele é um vídeo mais didático, ele mostra a velocidade de atuação do músculo pneumático. Então veja bem, olha esse dispositivo. Aqui tem várias linguetas aí, ele é só didático, tá? Que são posicionadas completamente na vertical. Então, ok, está posicionado. Então, o que esse músculo pneumático faz? Olha só, aqui esse mecanismo tem 2 músculos pneumáticos, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Quando esse conjunto passa na frente de um sensor, observa que aqui existe um sensor óptico. Quando ele corta o sensor, ele manda um pulso elétrico para uma válvula eletromagnética que libera o ar comprimido no músculo. O músculo provoca a contração e a movimentação desse braço de alavanca, que faz o deslocamento das peças embaixo.
Vamos soltar aqui de novo. O músculo é muito rápido, o músculo pneumático. A atuação dele é muito rápida. Olha lá, tá vendo? Ele está batendo nas peças e deslocando a peça, hora para um lado, hora para o outro. Então, aqui tem um sensor óptico que detecta quando a peça passa. Aqui está a válvula de controle do músculo pneumático, uma válvula 3 duas vias. Olha lá, ó. Ok? Então, essa é uma das aplicações do músculo pneumático, que é justamente a capacidade de ser acionado em alta frequência, em altas velocidades, tá bom? Bom, além disso, ele é muito utilizado também para elevação de carga. Deixa eu ver se esse vídeo aqui fica melhor de ver, com a melhor resolução. Ok. Deixa eu finalizar esse vídeo. Eu acho que esse vídeo aqui que eu achei no YouTube, ele está melhor. Ele mostra um músculo pneumático, é o mesmo vídeo, só que eu tinha mostrado inicialmente com a resolução melhor. Aqui mostra a fábrica de rodas, aqui em cima é um músculo pneumático, o operador está usando o músculo pneumático para poder fazer a movimentação das rodas, para ele não ficar precisando de questão de ergonomia. Aqui o músculo pneumático. Ele está utilizando o músculo pneumático para transportar as rodas. Então, o músculo pneumático tem diversas aplicações, né? Inúmeras, para falar a verdade. Algumas exclusivamente para fins didáticos. Olha, esse aqui é um vídeo que eu peguei direto da Festo. É um carro movido a ar comprimido com músculo pneumático. Cada músculo simulando um pistão do motor de carro. Então, tem um conjunto aqui de músculo pneumático, alimentação do ar comprimido, as válvulas acionando o músculo pneumático. Tá? E aqui está um conjunto de virabrequim. E ele faz a movimentação do eixo do carro. Observa que o carro ele tem um reservatório de ar comprimido. Então, ele pode ser alimentado com ar comprimido. Né? Aí, ó, o reservatório de ar comprimido do carro. E funciona. Essa pessoa, com um motor de 4 cilindros, né, ou 4 músculos pneumáticos. E aqui movimentando o carro. Ok, gente? Bom, a gente, assim, até no laboratório tem músculo pneumático. Ele é muito utilizado aí para indústrias de automação, em geral. Tem um outro vídeo aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Quando a gente fala sobre velocidade do músculo pneumático, deixa eu voltar aqui no YouTube, que tem um vídeo interessante aqui. Ele é muito utilizado em simuladores, tá? Quando a gente começa a pesquisar ali músculo pneumático, parece músculo na panela de pressão, né? Se fosse uma sexta-feira, seria interessante já. Aqui, gente, é um simulador. É o seguinte, até por coincidência, esse é um simulador da FES, se não me engano. Teve um evento que eu fui aqui em São Paulo, no Anhembi, né, uma feira, e tinha um simulador desse lá. O simulador é um jogo, na verdade. A pessoa está jogando e a cadeira se movimenta de acordo com o jogo. E quem que faz o movimento da cadeira é justamente o músculo pneumático, que aqui da forma que eu congelei a imagem aqui, está mostrando o músculo pneumático aqui embaixo. Então, uma pessoa jogando, aqui tem vários músculos pneumáticos que movimentam a cadeira muito rápido, obedecendo o padrão do jogo. A logomarca da Fiesta. Então, eu posso dar outro exemplo de aplicação. A grande vantagem dele, nesse caso aqui, é a velocidade de resposta, o tempo de resposta. Bom, mas vamos focar naquilo que importa para nós, né, que é na nossa parte de acionamentos para a indústria, tá bom? Deixa eu abrir aqui outra apresentação na sequência, já que a gente falou agora de atuadores pneumáticos. Da mesma forma que a gente estudou lá na hidráulica, a gente falou sobre atuador, depois a gente foi falar de um componente que controla
o atuador, no nosso caso, as válvulas, né? A gente estudou as válvulas direcionais na hidráulica e aqui nós vamos estudar as válvulas direcionais para pneumática. Então, quando a gente fala sobre válvulas pneumáticas, a gente vai separar nesses grupos de válvulas, que são as válvulas direcionais, as válvulas de bloqueio, as válvulas de pressão, válvula de fluxo e válvulas combinadas, tá? Recordando aí, né, simbologia de válvula. As válvulas, elas são representadas por quadrados. Cada quadrado representa uma posição da válvula, né? Então, o quadrado é uma posição. Observa que aqui a gente tem uma válvula de duas posições, então. A seta indica a direção do fluxo dentro da válvula, tá bom? E o T representa bloqueio. Bom, isso aqui a gente já estudou na hidráulica, eu vou passar um pouco aqui mais rápido. E depois a gente vai recordando isso daqui quando a gente for aprofundando nos circuitos pneumáticos. Os tipos de acionamento de válvula. Existem os tipos que são mecânicos, como exemplo, aqui a gente tem a válvula de rolete, a válvula de Kami, tá? E a válvula escamoteável ou de gatilho. O acionamento ele pode ser de muscular também, né? Exemplo, aqui é uma válvula do tipo manopla, né? De alavanca, muito utilizada em ônibus, por exemplo, ônibus coletivo, né? Ônibus de viagem, na verdade. O motorista ele movimenta uma válvula dessa que vai acionar um cilindro pneumático que faz a porta do ônibus abrir. Pode ser uma válvula de botão ou pode ser pedal, tá? Além disso, pode acontecer da gente ter um acionamento elétrico, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Acionamento elétrico retorno por mola, uma válvula, então, de duplo solenoide. E acionamentos pneumáticos, de piloto pneumático. Bom, então, né, aqui trazendo algumas simbologias, o acionamento por botão é representado desse jeito, né? A gente tem aqui o símbolo da válvula e o botão está aqui, ó, tá? Acionamento por alavanca, está aqui a simbologia, por pedal, de Kami, eu expliquei já lá na hidráulica o acionamento de Kami. O acionamento de Kami é quando a gente tem aqui, por exemplo, aqui está a válvula, aqui está o Kami, e tem uma parte da máquina que se movimenta nesse sentido, por exemplo. Então, quando esse chanfro da máquina bater no Kami, a válvula detecta e manda um sinal para o cilindro pneumático parar de atuar, tá? O acionamento por rolete, que é do tipo fim de curso, é muito utilizado no final da haste do cilindro. E o acionamento de gatilho é o seguinte: quando alguma coisa tocar no gatilho desse jeito, ele vai girar e não provoca o acionamento da válvula que está instalada aqui embaixo. Agora, quando o acionamento for desse jeito, né, no sentido da esquerda para a direita, o gatilho ele não se movimenta. Então, aqui ele provoca um movimento de rotação nesse sentido, nesse braço. Aqui ele vai movimentar o eixo da válvula, desculpa, o carretel da válvula que está conectado aqui, ó. Tá? Aí ele provoca o acionamento da válvula. Ou seja, o acionamento de gatilho ele é utilizado quando a gente quer detectar o movimento de um atuador somente em uma direção, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Muito útil para a gente detectar quando que a máquina detectou um ciclo, né? A indústria usava muito desse tipo de fim de curso, quando a máquina executava várias operações, depois ela terminava e começava tudo de novo. Então usava para detectar quando o último cilindro retornasse, usava esse gatilho, aí sabia que a partir dali começava um novo ciclo de acionamento da máquina. Bom, gente, então, a gente, né, na pneumática, a gente pode começar por essa válvula mais simples. Observa que, né, recordando aí da hidráulica, que é o mesmo princípio, essa válvula ela tem dois quadrados, tá? Então, uma válvula de duas posições e duas vias. Então, ela tem duas vias porque tem uma linha de pressão e outra linha de utilização aqui do lado de cima. Então, uma válvula de duas vias. O que significa uma válvula de duas vias? De duas vias e duas posições. O acionamento dela é por Kami, tá aqui, e o retorno dela é por mola, tá? Então, quando a gente aplicar uma força aqui no Kami da válvula, ela vai abrir uma conexão interna e conectar a linha 1 com a linha 2, permitindo a passagem do ar comprimido, tá bom? Então, uma válvula de duas vias.
Aqui nós temos uma válvula de 3 vias e 2 posições. Observa que ainda existem 2 quadrados na válvula. Então, ela tem 2 posições. E por que tem 3 vias? É só a gente contar. A gente tem a linha de pressão, a linha de utilização, que é 2, e a linha de retorno ou de escape, que é 3. Acionamento por botão e retorno por mola. Essa válvula, gente, aqui a gente representa o escape para a atmosfera com um triângulo, aqui embaixo, tá? Então, isso representa escape para a atmosfera. Depois a gente vai estudar isso melhor. Então, aqui está o exemplo. Essa válvula, observa que na condição de repouso dela, ela permite a conexão da linha de pressão, que é 1, com o ponto de utilização, que é 2. O ar já está passando por dentro da válvula. Então, na condição de repouso, a válvula está aberta. Ela é do tipo normalmente aberta, ou normal aberta. Quando a gente provoca o acionamento do carretel da válvula, do CAM, ela vai vedar a passagem de 1 para 2 e conecta o 2 com 3, permitindo que o ar que estava aprisionado no cilindro, por exemplo, ele escape para a atmosfera aqui. Tá? Então, é uma válvula do tipo normalmente aberta. Mas também existe a válvula do tipo normalmente fechada. Observa que é esse caso aqui. Ó. Na condição de repouso, a linha de pressão, que é 1, ela está vedada, né? Não tem passagem. E o 2, né, que é o ponto de utilização, está conectado com o 3. Esse azulzinho mais claro aqui indica que aqui existe a pressão atmosférica, tá bom? Então, nesse caso, 2 conectado com 3. Quando a gente aciona a válvula, ela vai liberar uma passagem do ar comprimido conectando a linha 1 com a linha 2. Então, agora a gente abriu a válvula. Essa é uma válvula, então, de 3 2 vias, acionamento por CAM, retorno por mola, do tipo normalmente fechado. Tá? Bom, essa válvula, a construção dela é chamada de válvula de sede, né? De sede porque ela tem um dispositivo que assenta numa sede e provoca a vedação de uma das conexões. E existe a válvula de carretel, que é esse exemplo aqui, né? Observa que internamente na válvula, o eixo dela está conectado a um dispositivo que lembra um carretel, né? Que é representado por esse retângulo aqui e esse de cá, ó. Então, aqui a gente tem uma válvula de botão do tipo normal fechada. Por que normal fechada? Porque na condição de repouso, o número 1 está bloqueado, que é a conexão. Ó. Observa que aqui tem um T, ó, indicando que a conexão de pressão, que é 1, está fechada. Então, gente, assim, a gente já pode padronizar algumas coisas a partir de agora, né? Numeração 1 sempre vai ser pressão nas válvulas pneumáticas, tá? O 2, utilização. Eu não vou falar que é saída para o atuador, porque às vezes não é saída para o atuador. Aqui pode ser, o 2 pode ser saída para outra válvula. Eu vou colocar aqui entre parênteses também, ó, 4 e 2 é a utilização. E 3, escape. Então significa que é escape, retorno para a atmosfera, tá bom? Então essa válvula é do tipo 3 2 vias e ela é do tipo normalmente aberta, normalmente fechada. Na condição de repouso, ela está bloqueando a pressão. Quando você faz o acionamento do carretel da válvula, por botão, ela libera a passagem, né? Conecta a linha 1 com a linha 2. Ó. Tá? E a linha 3 é vedada. Bom, então a válvula de 3 2 vias, acionamento por mola, acionamento por botão, retorno por mola do tipo normal fechada. Tá? Uma outra forma também de acionar a válvula é por comando pneumático. Né? Como é que funciona o comando pneumático? O comando pneumático é o seguinte, imagina que vamos observar essa válvula. Ela é uma válvula do tipo 3 2 vias, ela é do tipo normal fechada, observa que a linha de pressão está fechada aqui, está vedada, né? E na condição de repouso, o 2 está conectado com 3, tá bom? Bom, como é que a gente provoca o acionamento dessa válvula? É simples, nós vamos aplicar uma pressão nessa câmara aqui. Ó. Aplicando uma pressão nessa câmara, a pressão de ar comprimido vai atuar nesse cilindro interno que tem na válvula e provoca esse acionamento, o deslocamento do carretel da válvula. Consequentemente, ele vai vedar a passagem do ar aqui de 2 para 3, ou seja, a pressão atmosférica fica vedada, e a linha de pressão que está aqui, ó,
ela vai ser conectada com 2, né, escapando para a atmosfera. Quando a gente cessar a pressão nessa linha, nessa conexão 12, tem uma mola interna que vai empurrar o carretel da válvula de volta para a condição de repouso. Então ele volta para essa condição. Esse número 12 aqui, então, gente, é chamado de piloto. O piloto é onde é aquela válvula que ela é acionamento, o acionamento dela é por pneumática, por ar comprimido, e é onde se conecta o piloto. O piloto, a numeração dele pode ser do 10, 12, 14. Observa que nesse caso é 12 por quê? Porque quando a gente conecta ar comprimido nessa linha, ela vai conectar a conexão 1 com a conexão 2. Por isso que é o 12. 12 é a conexão da linha 1 com a linha 2, tá? Depois nós vamos ver o 10 e o 14 mais para frente. Aliás, nós vamos ver o 14 primeiro, depois eu falo do 10. Então, essa válvula, ela é uma válvula direcional de 3 duas vias, pilotada e retorno por mola, e do tipo normal fechada. Então, o piloto ele é representado aqui ó, pela linha tracejada. E aqui tem que vir o número do piloto. Ó. Ainda tem uma simbologia aqui que tem um triângulozinho. Então, ok, agora a simbologia do piloto está correta. Tá? Então, o piloto, né, aqui, ó, desenhar a válvula. O piloto é representado desse jeito aqui, ó, uma seta. Tá? Aí está o símbolo do piloto. Então, daqui vai para o restante do circuito. Então, aqui, o 12 representa o piloto, né? Conectando a conexão 1 com a conexão 2, tá bom? A gente também pode ter uma válvula direcional de 3 duas vias, que ela é acionamento por rolete e retorno por mola. Então, o conceito dessa válvula aqui é o seguinte: quando a gente aplicar força no rolete, ela vai provocar o deslocamento da válvula. Mas, no entanto, observa que assim, esse tipo de válvula que está esquematizado aqui, ó, o rolete ele não provoca diretamente o deslocamento do carretel da válvula. Ele tem um sistema interno que esse rolete ele vai provocar o acionamento de um pequeno cilindro. Esse cilindro vai abrir uma vedação aqui ó, e permite o ar comprimido, a pressão de ar, atuar em um outro cilindro maior internamente. Então, quando a gente aplica força no rolete, ele abre essa válvula interna que permite a passagem daqui para cá, aplicando pressão nessa área, nessa superfície. Aí provoca o deslocamento desse cilindro para baixo, tá bom? Aí o que ele acontece? Ele veda a passagem do 3, que é o escape, né? E libera a conexão de 1 com o 2. Gente, por que esse recurso aqui? Ó? É simples. Que às vezes essa válvula ela tem uma construção mecânica um pouco maior, tá bom? Então, nesse caso, precisaria de ser aplicada uma força F aqui considerável para poder fazer o deslocamento do carretel da válvula. Com esse sistema, com uma pequena força aqui, um pequeno toque no rolete, já libera a passagem e a válvula abre. Esse tipo de válvula, de acionamento de válvula, é chamado de válvula pré-operada. É uma pré-operação da válvula, né, que ajuda a reduzir a força de acionamento da válvula, tá bom? Bom, gente, então vamos falar do nosso primeiro circuito pneumático. Tá aí, ó. O nosso primeiro circuito pneumático, aqui tem um cilindro de simples ação, né, com retorno por mola. Aqui a gente tem uma válvula direcional de 3 duas vias, tá? Acionamento por botão e retorno por mola. Essa simbologia aqui é chamada de conjunto lubrifio, ou no nosso caso, a gente já estudou que é a unidade de conservação. Esse tracejado aqui indica que é filtro, né? Então esse conjunto aqui, o que ele tem? Ele não tem lubrificação. Por quê? A gente tem aqui, o tracejado indica filtro. Essa circunferência com a setinha indica uma válvula reguladora de pressão com manômetro. Se houvesse aqui um tracinho desse jeito aqui, ó, aí indicaria que ele também tem uma unidade de lubrificação. E aqui é o compressor, ó, é uma simplificação do símbolo do compressor, seria isso daqui, ó. Aí tem o símbolo do compressor. Então, quando a gente promover o acionamento desse botão, essa válvula vai liberar a passagem do ar comprimido e vai acionar o cilindro pneumático lá em cima.
Então, eu já quero aproveitar esse momento para mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu fechar isso aqui também. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só, eu vou simular agora uns circuitos pneumáticos, tá bom? Então, deixa eu abrir o drive nosso lá. Ó, lá no drive tem uma pastinha que chama FluidSim. Tá? Ele tem lá a versão demo do software FluidSim. Então, só clicar lá e abrir. Eu consegui essa versão, que é a versão em português. É uma versão mais antiga, mas é em português. As versões mais novas do FluidSim estão em inglês. E a versão mais nova em português é uma versão demo que ela é muito limitada. Então, tem essa versão mais antiga aí, que ela tem vários recursos. Então, é simples. Vocês dão 2 cliques no arquivo. Ele vai aparecer essa janelinha que eu vou instalar. A instalação dele é muito simples. Vou clicar em Sim, tá? Ele traz aqui uma nova janela, né? Que bem-vindo da FluidSim pneumática, tarará. Clica em Next, criar o diretório, sim, pronto, ele começa a instalar. Instalou com sucesso, vou clicar aqui de novo Next, ó. Ok, está instalado o FluidSim. Ele já deve estar aqui na minha área de trabalho, tá? Então, deixa eu abrir aqui o FluidSim, dou 2 cliques aí no arquivo, beleza, ele vai abrir essa janela aí para nós. É um software bem simples de simulação pneumática. Então, ele abriu uma janela, está tudo em branco o software, né? Nós vamos começar um novo projeto. Então, vocês podem vir em arquivo, tá? Novo, ou então clica aqui no símbolo da pastazinha, a mesma coisa do Office. Ok, ele abriu uma área de trabalho para a gente, montar o circuito pneumático. Só que nós precisamos de mostrar agora a biblioteca. Vocês vão clicar em biblioteca e depois visão geral. Ele apareceu aqui do lado da biblioteca. Eu só gosto de ajustar as janelas aqui direitinho, onde a gente vai montar o circuito e onde tem a biblioteca, ok? Então vamos começar simulando o nosso primeiro circuitinho. Eu vou trazer esse cilindro aqui, ó. Observa que essa daqui é a simbologia do cilindro de simples ação, tá? Eu vou começar fazendo um negócio errado, tá bom? Que é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma válvula que não vai dar certo. E a gente vai entender, ó. Eu vou trazer essa válvula. Aqui está o símbolo da fonte de ar comprimido e aqui está o símbolo da unidade de conservação. Ok, eu vou conectar então a linha de pressão aqui na unidade de conservação. A unidade de conservação na conexão 1 da válvula, porque 1 é pressão e 2 é utilização. Eu vou conectar aqui no cilindro pneumático, ok. Quando a gente dá 2 cliques na válvula, ele aparece essa janela. Daqui eu vou selecionar o tipo de acionamento da válvula, por exemplo. O acionamento à esquerda, ele vai ser manual do tipo botão, tá? O acionamento da direita é retorno por mola. Então, ok, ele aparece lá o símbolo da válvula. Agora, é só mandar simular. Então, veja bem, na condição de repouso, essa válvula ela está bloqueando a passagem do ar comprimido de 1 para 2. Está bloqueando a passagem. Quando eu acionar essa válvula aqui, ó, cliquei nela, o cilindro avançou. E eu estou segurando a válvula com o mouse, o cilindro está avançado. Quando eu tirar o dedo do mouse, a válvula volta para a condição de repouso. Então, vou fazer isso agora. Voltou. Por que o cilindro não retornou? É um cilindro de simples ação. Quando eu apliquei pressão na câmara traseira dele, ele avançou. Quando eu tirei o acionamento da válvula... Como é que é? O cilindro não era retorno por mola? Cadê a válvula de escape? Então, esse é o problema. Essa válvula não serve para acionar esse cilindro. Porque não tem por onde o ar escapar agora, não é isso, Breno? Você está observando aí? Então eu preciso de colocar uma válvula... É retorno por mola. Exato. Eu preciso ter uma válvula que permita que, quando eu retirar o acionamento da válvula, o ar que estava preso aqui na câmara traseira do cilindro, ele escape de volta para a atmosfera. Então eu vou parar a simulação. Eu vou pegar essa válvula aqui e vou deletar. Ó. Nós vamos colocar uma outra válvula, que tem que ser uma válvula de 2 vias.
Tá aí, ó, uma válvula de 3 e 2 vias. Então, vou dar 2 cliques na válvula, selecionar aqui o acionamento de botão, retorno para mola, ok, tá lá, ó. A linha de pressão vai na conexão número 1, tá? A linha número 2 vai no atuador. Agora eu tenho que informar para o software o que é a conexão número 3 da válvula. E a conexão número 3 é o seguinte, ó, dou 2 cliques nela e vou falar que aqui é escape. Tá vendo a opção de escape? Tem várias simbologias. Aqui é vedação, não é o nosso caso. Esses 2 triângulos representam a mesma coisa. Esse último aqui é chamado de silenciador, nós vamos ver depois, tá? Então eu posso, assim, a norma permite desenhar a simbologia desse jeito, observa que o triângulo está bem coladinho aqui na válvula. Ou então, pode ser desse jeito aqui também, ó. O triângulo ele fica um pouquinho mais afastado. Ou seja, seria algo que é o seguinte, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. Só para ilustrar o que eu estou falando. Nós temos a representação da válvula. E quando a gente vai representar o escape, fazer um desenho maior. Então, tá aqui, ó. Aqui é o 2, aqui é o 1 e aqui é o 3. O escape ele pode ser representado desse jeito aqui, ó, simplesmente desenhando um triângulo desse jeito aqui na saída número 3, eu estou indicando que aqui é escape para a atmosfera. Ou então, pode ser dessa forma aqui também, você puxa um tracinho e só coloca um triângulo mais embaixo. Isso é a representação de escape. Todos os dois estão certos, tá bom? A Festo usa essa representação aqui, ó. Bom, então nessa condição, gente, observe o seguinte, nessa condição, a linha de pressão número 1, ela está bloqueada. E a câmara traseira do cilindro está conectada com o 3, que é escape. Então vamos iniciar a simulação. Quando eu apertar essa válvula aqui, acionei a válvula, o cilindro avança, eu estou segurando com o mouse. Se eu retirar o acionamento da válvula, o cilindro retorna. Por quê? O ar que estava aprisionado na câmara traseira vai escapar pelo cilindro, né? Aqui no escape dele, desculpa, pela válvula, no escape número 3. Entendido? Bom, então veja bem. Agora é o seguinte, ó. Eu vou retirar esse cilindro e vou colocar um outro cilindro que tem aqui. Observa que esse cilindro agora é um cilindro de simples ação também, mas na condição de repouso, ele está completamente avançado. Tá? Está avançado. Então, se eu acionar a válvula, o cilindro recua. Recuou. Quando eu retirar o acionamento da válvula, o cilindro volta a avançar. Então, o cilindro de simples ação, né, avanço por mola. E tem o cilindro de dupla simples ação, que é o retorno por mola, que é esse caso aqui, ó. Voltar com ele. Tá? Então tá aí, ó. Aciona o cilindro, ele avança, tira o acionamento da válvula, o cilindro retorna. Bom, vamos analisar uma outra possibilidade agora, que é o seguinte, eu vou dar 2 cliques nessa válvula, tá bom? E vou inverter os quadradinhos da válvula agora. Vou inverter as posições da válvula. Olha lá o que aconteceu agora. Essa válvula, na condição de repouso, ela está liberando a passagem do ar comprimido de 1 para 2. Ok? Então, quando a gente libera a passagem do comprimido de ar para 2, o cilindro vai avançar logo de cara. A hora que eu iniciar a simulação do circuito, não estou fazendo nada. Né? Não acionei a válvula ainda e o cilindro ele está completamente avançado. Se a gente promover o acionamento da válvula, o cilindro recua. E eu estou segurando a válvula. Quando eu tirar o acionamento da válvula, o cilindro volta a avançar. Ou seja, eu fiz aqui com o cilindro de simples ação avanço por mola, o funcionamento de um cilindro de simples ação retorno por mola. Só mudando o posicionamento da válvula. Usando uma válvula do tipo normal aberta agora. Antes a gente estava usando a válvula do tipo normal fechado. Ok, gente? Bom, então eu vou dar 2 cliques aqui e vou voltar essa válvula para a posição original que eu tinha desenhado. Que na condição de repouso ela é do tipo normal fechada. Voltando à simulação, acionei a válvula, o cilindro avança. Retirei o acionamento da válvula, o cilindro retorna. Tá? Bom, e como é que seria um cilindro de dupla ação?
Tá? Vamos simular aqui um circuito com cilindro de duplação também. Bom, então é o seguinte, ó, um cilindro de duplação, nós vamos ter uns poréns, ok? Que é o seguinte, eu vou simplesmente, vou só deletar esse cilindro e vou trazer para cá um cilindro de duplação. Aqui, ó. Esse cilindro de duplação tem duas conexões. Essa setinha aqui no êmbolo do cilindro, tá, indica que ele tem amortecimento. Quando ele não tem a setinha, é sem amortecimento. Então esse cilindro aqui é um cilindro com amortecimento, tá bom? Vou conectar aqui, ó. O que será que vai acontecer agora, hein? Vamos simular. Primeiro que, é importante isso, né? O fluido vai acusar um erro. Ele vai acusar um erro porque tem um ponto aqui de conexão que está aberto. Sempre que você larga um ponto aberto, ele te avisa. Vamos simular. Ó, já avisou, ó, que tem conexão aberta. Eu posso dar um OK e continuar a simular do mesmo jeito, né? Quer mesmo iniciar a simulação? Sim. Eu sou teimoso, eu quero iniciar a simulação. Vou acionar aqui, o cilindro avançou. Quando eu retirar o acionamento da válvula, o que vai acontecer com o cilindro? Nada. Porque para o cilindro de duplação agora retornar, a gente tem que aplicar pressão na câmara dianteira. A gente aplicou pressão na câmara dianteira, traseira dele, ele avançou. Né? Então, quando a gente aplicar a pressão na câmara traseira, ele tem que retornar. Para isso, então, gente, nós vamos usar um outro tipo de válvula. Eu vou deletar isso aqui. Mas antes, vamos ver a teoria dessa válvula aqui. Deixa eu mostrar para vocês que aqui eu quero fazer uns desenhos. Isso. Nós vamos usar agora, gente. Agora que eu vi que tem um erro aqui nesse PowerPoint. Deixa eu corrigir aqui. Ó, erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é uma válvula direcional de 5 duas vias. Nunca vi isso. Agora que eu estou vendo. Muitos anos que eu uso esse PowerPoint aqui. Ok, então a válvula direcional de 5 duas vias. Observe o seguinte. Por que ela é uma válvula de 5 duas vias? Eu quero fazer um desenho dela aqui para a gente poder ilustrar. Eu quero fazer um desenho maior, assim, bem maior. Né? Então ela é chamada de válvula direcional de 5 duas vias. O 2, a gente já sabe o que representa. Né? 2 representa que ela tem duas posições. O 5 representa que ela tem 5 vias. Ah, mas por que 5 vias? Eu vou fazer o meu melhor para desenhar o mais retinho possível aqui, viu, gente? Mas às vezes é difícil. Olha, então primeiro, desenhei 2 quadrados, então ela tem duas posições. Olha, eu vou representar aqui uma conexão desse jeito assim, ó. Conectando aquele ponto lá em cima com esse aqui embaixo, tá? Nós vamos ter uma conexão aqui no meio também, que eu vou conectar diretamente, nós vamos conectar diretamente para cá, ó. Tá? Tá conectado aqui. E um ponto aqui que nós vamos vedar, ó. Esse ponto central é onde nós vamos aplicar a pressão. Esses pontos laterais é onde serão os escapes. E aqui, ó, é o ponto onde que vai para o cilindro de duplação. Então, deixa eu desenhar o cilindro de duplação aqui desse jeito. É a saída para o cilindro, né, para o atuador, ou simplesmente saída de utilização. Então, 2 e 4, as conexões 2 e 4, são as conexões onde a gente vai conectar o cilindro. A conexão número 1 é onde vai a pressão. 3 e 5 é escape. Então, o que tem de novidade aqui? Nós temos 2 pontos de escape, que é 3 e 5. Então, 3 e 5, escape. Opa! Dessa forma, do jeito que eu desenhei a válvula, na condição de repouso, o cilindro ele está completamente recuado. Escape. Porque a pressão está passando de 1 para 4 e está fazendo o cilindro recuar. Então, o cilindro está recuado. O ar que estava aprisionado aqui na câmara traseira do cilindro, ele vai escapar conectando, através da conexão de 2 com 3. E aqui ele escapa para a atmosfera. Ok? Bom, olha só, o que acontece quando a gente promover o acionamento da válvula? Deixa eu apagar isso aqui agora.
E vamos fazer o seguinte. Acionamos a válvula. Com o acionamento da válvula, nós vamos inverter as posições. Tá? E o que acontece é isso daqui. Ó. A conexão número 1 agora, ela vai, aqui é a conexão 1. Ó. É onde vai a pressão. A conexão número 1, ela vai conectar direto com 2. Estou aplicando pressão aqui, então se a gente sabe que você está aplicando pressão na câmara traseira do cilindro, com certeza ele vai avançar. Para ele avançar, a conexão número 4, que é a conexão que vai na câmara traseira do cilindro, ela tem que estar conectada com escape. Então ela vai conectar aqui, ó, o 4, ele vai conectar com 3. Aqui então tem um escape aqui, ó. E o outro escape que estava aqui, agora ele é bloqueado, que é o número 5. Então nós invertemos as conexões 2 e 4 de saída da válvula. Agora o cilindro ele pode avançar e recuar, tá? E é justamente esse circuito. Então vamos voltar lá no fluido sim agora. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer para cá uma válvula de 5 duas vias, tá aqui o desenho da válvula, 5 duas vias, 2 cliques na válvula e vou falar que a válvula é acionamento por... Colocar essa barra de lado aí. Essa daqui? É o seguinte, você vem aqui, ó, vou fechar, tá? Para poder mostrar para vocês. Quando a gente abre o projeto, ele só aparece uma tela em branco assim, ó. Aí você vem aqui em biblioteca e visão geral. Depois é só ajustar o tamanho das janelas aqui, ó. Aí eu gosto de ajustar assim, pronto. Agora aparecem as duas. Ok? Beleza. Tá bom. Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar o zoom aqui, vai ficar melhor. Acho que dá para dar mais um zoom ainda. Ótimo, assim vai ficar melhor ainda. Bom, gente, então, olha que interessante. Aqui a pressão, nós vamos conectar a pressão no número 1, tá? E é conectado. 4 e 2 são as saídas para o atuador, tá lá, conectado, tá? Só o 3 e o 5 que eu tenho que informar para o fluido sim o que são essas conexões. Então, é escape. Tanto o 3 quanto o 5. Eu vou dar 2 cliques na conexão e marcar aqui como escape. Tá aí, ó. Pronto, o nosso circuito está na condição de ser acionada, tá? Na condição de repouso, a linha que está cheia, a linha grossa, né, de azul grosso, azul escuro, é onde está indicando pressão. O azul claro é onde está indicando que é pressão atmosférica, tá bom? Quando a gente provocar o acionamento da válvula, o cilindro avança. Ele está avançado. Se eu retirar o acionamento da válvula, a mola empurra o carretel de volta e o cilindro retorna. Ok? Bom, gente, esse é um acionamento mais simples, que é chamado de comando direto, ou acionamento direto de cilindro de dupla ação. Só que tem um inconveniente, né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó, quer ver? Eu vou abrir o Google e vou colocar aqui, cilindro pneumático. Se a gente pegar um cilindro pneumático de 16 milímetros, eu vou pegar um de 20 milímetros, que já é pequeno. A gente vai observar que é um cilindro pneumático pequeno. Tá? Deixa eu colocar aqui no Google Imagens. É um cilindro pneumático de diâmetro pequeno, 20 milímetros, né? São 2 centímetros aí de diâmetro da camisa do cilindro. Ok? Esse cilindro é um cilindro que a vazão dele é pequena. Ou seja, ele consome pouco ar comprimido. Agora, será que existe um cilindro pneumático de diâmetro de 200 milímetros? Talvez aqui não foi possível achar, né? Mas olha só. 120 milímetros. A imagem aqui também não está ajudando, né? Para a gente... Ó, aqui, olha, ele já mostra que é o seguinte. Como que eu sei que o diâmetro do cilindro é maior? É quando ele usa tirante na camisa dele. É chamado de cilindro tirantado. Tá vendo? Então aqui nós temos cilindros pneumáticos de diâmetro grande, consomem bastante ar comprimido. Tá? Para ilustrar, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó, um catálogo da Parker. Eu acho que esse catálogo aqui é de pneumático. Ó, cilindros pneumáticos, dei sorte. Se a gente pegar cilindro miniatura, tá? Vamos pegar cilindro miniatura aqui, vamos pegar uma tabela e ver qual que é o menor diâmetro do cilindro miniatura
da Parker. 12 milímetros de diâmetro. Então, veja bem, gente, é um cilindro pequeno. Ele tem 12 milímetros de diâmetro. Tá? Ou seja, esse cilindro, o consumo de ar comprimido dele é baixinho. Né? É um consumo baixo. Né? Agora, vamos voltar lá no menu e eu vou pegar um que é o Heavy Duty. O Heavy Duty é carga pesada. Tá? Então, tá aí a imagem. O cilindro, você pode observar que a camisa do cilindro é atirantada. Né? As tampas são presas através de tirantes. Agora, vamos ver tabela para ver qual que é o diâmetro dele. Olha, já começa aqui, então, diâmetro maior, 12 polegadas, né? Rapaz, 12 polegadas. Qual que é o diâmetro de 12 polegadas? Vamos fazer aqui, ó, 12... 304 milímetros de diâmetro, né? Então, ou seja, esse cilindro, como ele tem um diâmetro muito grande, comparado com aquele miniatura de 12 milímetros, esse cilindro ele consome muito ar comprimido, então a vazão é extremamente alta. Aí eu quero concluir o raciocínio voltando para o nosso circuito. Tá vendo essa válvula de botão? Né? Qual que seria o tamanho dela? Eu acho que, inclusive, deixa eu dar um stop aqui, ó. Ó, tá vendo? A Parker, esse fluidicinho, ele tem uma vantagem que é o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, fotografia do componente. Né? Ele está mostrando aqui o corpo de válvula, é uma válvula pequena, né? Se eu voltar aqui no Google, eu vou colocar o seguinte, ó, válvula pneumática, botão. A gente vê o tamanho dessa válvula. Qual que é o tamanho dessa válvula, né? É uma válvula pequena. Primeiro que acionamento dela tem que ser por botão, né? É acionamento manual, muscular. É uma válvula que a pessoa tem que ser capaz de acionar a válvula com o dedo. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Gente, o que é válvula mesmo é só esse quadradinho de alumínio aqui na frente, ó. Esse diâmetro aqui é de 22 milímetros, pra vocês terem uma ideia. Ele é para ir na porta de um painel. É uma válvula que esse diâmetro é de 22 milímetros, tá? A válvula pneumática é pequena. Ou seja, gente, essa válvula aqui, ela tem uma capacidade de vazão muito pequena. Se eu vou colocar essa válvula para acionar diretamente um cilindro de 12 polegadas de diâmetro, essa válvula ela vai provocar um estrangulamento muito grande na rede de ar comprimido. Ou seja, vai produzir uma perda de carga muito grande. Então, dessa forma, não tem mais condições da gente fazer um acionamento direto de um cilindro pneumático de dupla ação. A gente tem que usar um recurso que é chamado de acionamento indireto. Tá? O acionamento indireto é o seguinte, ó. Deixa eu só arrastar para cá um pouco. Eu vou usar uma outra válvula para acionar essa válvula aqui. Eu vou trazer para cá agora. Primeiro que eu já vou mudar essa válvula. O acionamento dela não vai ser mais manual. Vai ser um acionamento de pneumático, piloto. Então eu vou escolher aqui o tracejado dela. Observa que ela já deixou um tracejadozinho aqui de espera para mim. Eu vou colocar aqui uma válvula 3 duas vias. Tá aqui, ó. Ok, uma válvula 3 duas vias. Deixa eu subir isso aqui um pouco mais. Ótimo. Assim tá bom. Então tá aí, ó, acionamento 3 duas vias. O 3 dessa válvula vai ser escape. Tá? Ok. A linha 1 é pressão, então eu vou conectar aqui embaixo no ponto de pressão. E o 2 eu vou conectar aqui, ó, no acionamento da outra válvula. Dou 2 cliques. Vou falar que essa válvula aqui é de acionamento por botão e o retorno dela é por mola. Ok, pronto. Agora, quando que o cilindro vai ser acionado? Quando eu der o comando nesse botão. Quando acionar esse botão, ela vai conectar o 1 com 2 e vai aplicar pressão no carretel dessa válvula principal. E essa válvula principal faz o acionamento do cilindro. Por que se usa esse tipo de configuração? Pelo seguinte, essa válvula de botão é uma válvula pequena, igual eu acabei de mostrar para vocês a foto. Essa válvula de 5 duas vias já é uma válvula robusta, que tem capacidade de suportar uma grande vazão, né, e não vai gerar perda de carga na linha do cilindro pneumático. Então, quando eu aciono essa válvula, ela provoca o acionamento da válvula principal, e a válvula principal libera o ar comprimido para o cilindro. Se eu retirar o acionamento da válvula, está aqui, ó, essa válvula volta para a condição de repouso, que cessa a pressão na linha de piloto, a mola empurra o carretel da válvula para a condição de repouso, e ela inverte de novo o fluxo no cilindro, né? Deixa eu mostrar outras possibilidades aqui para vocês. Se a gente dá 2 cliques nessa válvula, eu vou falar que o acionamento manual por alavanca com trava. O que significa isso?
Olha lá, ó. Eu dou um comando na válvula, ela fica. Observa que eu não estou segurando com o mouse, tá? Para eu liberar essa válvula agora, eu preciso dar outro comando na alavanca, ou seja, eu empurrei a válvula, ela ficou. Agora eu tenho que puxar a válvula de volta para a condição de repouso, né? E ela volta para a condição de repouso, tá bom? Então, eu dou um comando na válvula auxiliar, essa válvula auxiliar pilota a válvula principal que provoca o acionamento do cilindro pneumático, tá bom? Quando eu retirar o acionamento da válvula auxiliar, essa válvula auxiliar corta o ar comprimido da linha de piloto da válvula principal, a mola empurra de volta, o cilindro retorna. É isso aí. Bom, deixa eu simular uma outra possibilidade com vocês agora. Agora é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um comando por botão, tá? E a gente quer fazer esse comando por botão agora de tal forma que eu posso ter uma máquina que eu dou um comando para o cilindro avançar e outro comando para o cilindro retornar. Ou seja, uma válvula para que faz o cilindro avançar e outra válvula que faz o cilindro retornar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa válvula aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Copiei a válvula aqui. Vou conectar aqui a linha de pressão, tá? Essa válvula principal, eu vou retirar o comando dela, o retorno para o mola, e vou colocar um retorno pneumático. Ok. Bom, agora eu tenho dois comandos, um para avançar e outro para retornar. Veja bem. Aqui eu dou o comando, o cilindro avança. Se eu der um comando de... Ó, eu dei um comando e parei, né? Observa que... Ó, deu o comando, quando eu retirar o dedo da válvula, a mola empurra de volta. E essa válvula principal, como ela não tem mola, ela fica na última posição que você deu o comando. Nós empurramos o carretel da válvula para a direita e ele vai ficar. Para voltar o carretel para a esquerda, eu tenho que dar um pulso agora de ar comprimido aqui, ó, através dessa válvula da direita. Então, quando a gente provocar o acionamento dessa válvula da direita, o cilindro retorna. Retornou. Ok? Então tá aí, ó. Um comando para avançar e outro comando para retornar. Essa válvula sempre para na última posição que a gente deu. Tá? Deixa eu fazer uma simulação com vocês agora aqui. Eu vou colocar esse botão aqui com trava, tá? De propósito. Ó, vamos simular agora. Dei um comando nessa válvula e ela está aqui, nessa posição. O que acontece se eu acionar essa válvula aqui agora? Ou seja, eu vou acionar as duas válvulas auxiliares ao mesmo tempo. Não vai acontecer nada, porque o carretel aqui da válvula, ela tem um diâmetro constante, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o diâmetro é o mesmo. Se você aplicar a mesma pressão, você tem a mesma força. Então, quando eu aplicar pressão através dessa válvula aqui no carretel da válvula principal, você está aplicando duas forças iguais da esquerda e da direita. O carretel continua inerte, ele não vai se movimentar. Está lá, ó, não movimenta. Fica na última posição. Tá? Então, para fazer o cilindro retornar, a gente tem que tirar o comando dessa válvula e dar outro comando aqui, ó, ele retorna. Ok? Então, isso é um comando indireto de um cilindro de dupla ação. Aí, recordando, né, por que a gente aplica esse tipo de situação? A gente faz esse tipo de comando quando a vazão do cilindro é alta. E essa válvula aqui, olha, é uma válvula que tem que ser capaz de suportar uma vazão elevada. Tem um índice nas válvulas, nós vamos estudar isso mais para frente, que é chamado de CV, coeficiente de vazão. Então, quando a gente está especificando uma válvula direcional para comprar, a gente precisa de informar qual é o CV da válvula, ou seja, a capacidade ou o coeficiente de vazão da válvula. E ele tem que ser correto porque, se a gente errar na especificação do CV, você coloca uma válvula que não tem capacidade de suportar aquela vazão toda, ela vai gerar uma queda de pressão no sistema. Né? Porque perda de carga, o efeito prático da perda de carga é queda de pressão. Consequentemente, o cilindro vai perder força. Na hora do deslocamento vai perder força e vai perder velocidade. Né? E perde os dois. Ok? Bom, é o seguinte. Só quero mostrar agora mais uma válvula para a gente poder encerrar. Tá começando a chover aqui, uma chuva doida aqui no meu bairro. Deu nuvem, a internet cai. Internet, energia, cai tudo. Então, mas vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu mostrar uma válvula para vocês aqui, gente.
essa válvula, ela tem uma aplicação interessante, que é o seguinte, ó. Deixa eu só subir o cilindro um pouco. Eu vou falar, primeiro eu vou mostrar o funcionamento dela, depois explico, né, como que ela funciona. Ó, vou provocar agora o acionamento do cilindro. Deixa eu voltar aqui, ó, só mudar essa válvula de volta. Ok. Acionei o cilindro. Olha o que aconteceu com a velocidade de avanço do cilindro. Ela foi reduzida. Então, essa válvula é uma válvula reguladora de vazão ou reguladora de velocidade. Tem vários nomes, né? Dependendo da região. Reguladora de vazão, controladora de vazão, reguladora de velocidade ou controladora de velocidade, tudo a mesma coisa. Deu um comando, o cilindro avançou lentamente. Agora, se eu der um comando de cá, o cilindro retorna à velocidade normal. Retornou. Deu um comando aqui, o cilindro está avançando. Tá? Então, é uma válvula que serve para poder controlar a velocidade de avanço ou de retorno do cilindro. Então, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou mudar essa válvula de posição. Eu vou colocar a válvula agora na linha de retorno do cilindro. Está aqui, né? Se bem que não tem nada novo para vocês, né? Estou fazendo aqui suspense. Essa válvula a gente já estudou na hidráulica, bem a fundo, né? O cilindro avança normalmente. Quando eu der um retorno de cá, ó, o cilindro avança lentamente. Observa que eu dei um comando na válvula e parei. Se antes do cilindro chegar no final do curso, eu der um comando aqui, ó, ele avança de onde parou. Né? Então, está retornando. Antes dele chegar no final, deu outro comando aqui, ele avança. Porque essa válvula sempre fica na última posição que você deu o comando. A última posição que eu dei o comando foi para retornar. Se eu der outro comando aqui para avançar, ele começa a avançar imediatamente. Ok, gente? Dúvidas até agora? Vamos fazer